Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Esse que vos fala é o irmão Alisson, natural da cidade de Cataguases, zona da Mata Mineira. Faço parte do ministério da Igreja Metodista Wesleyana, cujo pastor e anjo da igreja é o nosso amado pastor Luiz, juntamente com a sua comissão de presbíteros e diáconos. Eu quero louvar a Deus por esta igreja, por este ministério, pela vida do nosso também pastor Alexandre, da segunda igreja metodista wesleyana. E o que mais me chamou a atenção quando eu cheguei aqui neste monte foi que eu vi a quantidade de broto que surgiu neste tronco desta árvore, a qual o irmão Samuel, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, onde ele gerencia o estacionamento ali, na Avenida de Cataguases, do lado do posto Ipiranga aqui da nossa cidade. E olha como Deus, ele é fantástico. Olha o desenho que a folhagem e os ramos desta árvore ela está fazendo ao redor. Olha que lindo, irmãos. Ao redor desta mesa que Deus colocou no coração do irmão para servir de um púlpito. A Bíblia vai dizer no livro de Jó que há esperança à árvore cortada. Que ela brotará. Se as raízes secar, até as raízes podem secar, mas ao cheiro das águas ela se renovará. Irmãos, eu lembro que quando ele colocou isso aqui, eu até auxiliei ele a colocar isso aqui, ó. Essa árvore foi cortada. E não tinha broto nenhum, não tinha ramo nenhum em volta aqui não. Só tinha árvore cortada, irmãos. Só tinha árvore cortada. Mas olha que coisa linda, o que essa árvore cortada ela está fazendo aqui. Não vem ninguém regá-la aqui. Não vem ninguém cuidar dela aqui. E olha o design, que o maior design do planeta Terra ele está fazendo aqui. Olha só. O maior estilista não faz isso aqui, ó. O maior arquiteto, ele não faz isso aqui, ó. O maior engenheiro, ele não faz isso aqui do mundo. O maior artista, ele não tem o dom de fazer isso aqui, ó. Ó. Um dia nós colocamos isso aqui, irmãos. E ainda foi ferida ainda, com esses pregos de porteira ainda. Ela foi ferida, ó. Ela foi ferida. Olha aqui, ó. O cravo aqui no meio dela, ó. Ó. Mas deixa eu te falar. Às vezes você pode estar igual ela aqui, como um dia eu tava, ó. Esteticamente aqui, ó. Você olha pra aqui, você não vê vida. Mas quando você vai cutucando aqui, ó. Ó. Quando você vai cutucando aqui nela aqui, ó, você vai vendo que por fora tá morto, mas por dentro tem vida. Assim muitas das vezes foi na minha vida. E é interessante que, olha só, o dobro foi cortado 2 ramos, 2 troncos.
E olha quantos brotaram. 1, 2. De uma só. 3, 4, 5, 6. E agora dá outro. 1, 2, 3, 4, 5. E olha que coisa linda, irmãos. Olha como é que ela tá fazendo. Essa é a melhor toalha que alguém pode ter colocado para enfeitar um púlpito. O melhor arranjo. Porque não foi o homem que fez. Porque o homem, ele acha que ele faz as coisas perfeitas, mas ele só acha. Porque a maior perfeição tá aqui, ó. Alabandaraçai, Diocomanácia. Mas teve um processo para ela chegar aqui. Teve um processo. Ela enfrentou sol. Ela enfrentou chuva. Ela enfrentou calor. Ela enfrentou frio. Muitos pensavam que ela estava morta. Talvez no inverno que as folhas caem, outono, você olha para uma árvore e você não vê que ela está até morta. Mas quando você faz isso aqui com ela, ó, você faz isso aqui com ela, olha lá o que que tem dentro dela, ó. Olha o que que tem dentro dela, ó. Tem vida. Tem vida. Um dia esse pasto aqui era assim, ó. Que eu venho aqui, que eu tinha o costume de falar que esse monte é meu aqui no Tomé. E a plantação de eucalipto sugou toda o verde. Mas a plantação de eucalipto acabou e foi morrendo. Os eucaliptos nós fizemos isso aqui, ó. Essa coisa linda que você tá vendo aqui, ó. E colocamos essa placa aqui, ó. Que algum abençoado arrancou. Que algum abençoado vem aqui e arrancou. Mas hoje ela foi colocada de volta no lugar, ó. Isso aqui é santuário de oração. Isso aqui é lugar que vem homem e mulher de Deus para orar. Aqui é lugar que alguém veio orar e foi lá embaixo numa igreja e deu testemunho de vitória. Aqui um outro exemplo aqui, ó. Aqui cortado, ó. Pregada. Olha como é que ela tá, olha. Olha aqui do lado aqui outro exemplo aqui, ó. De onde brotou aqui, ó. Olha aqui, aqui, ó, tá morto, né? Mas olha aqui embaixo, aqui, ó, é vida. Aqui, ó, prego. Mas aqui, vida, ó. Vida. Sabe como é que eu e você que somos? Sabe como é que nós conseguimos vida? Não é aqui não, ó. É aqui, ó. Não é aqui. É aqui, ó. Quanto maior a nossa raiz estiver lá na rocha, ao cheiro das águas, não fala nem quando ela toca na água, não. Ela fala só, já fala só ao cheiro das águas. O Arabadaraçabi Comanácia. Mateus capítulo 6 vai dizer
Por que andais ociosos? Com quem tivesse de comer, com quem tivesse de vestir. Jesus está falando com você, o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Por que tu tá andando ansioso, mulher? Abandara assim de comanácia. Por que tu tá andando ansiosa, filha? Se você vier aqui de manhã, o irmão Samuel, ele tem costume de jogar o fubazinho aqui, ó. Aqui. Pra você ver que não é mentira minha, o fubazinho aqui no chão, aqui, o fubazinho aqui, ó. Os canários vêm aqui, ele trouxe até aguinha pra dar pros passarinhos aqui, ó. Aí, o Senhor, ele dá um exemplo, que ele cuida até das árvores, dos pássaros, que eles não têm depósitos em celeiros, que eles não guardam o alimento como nós fazemos, como de costume. Muitas pessoas têm lá um depósito na sua casa, e eles guardam ali o alimento, o mantimento, né, melhor dizendo. E Jesus fala, nem os pássaros precisam de mantimento. Aí ele vai comparar agora com Salomão, com o lírio dos vales. Eu comparo isso aqui, ó, com essas plantas que eu tô vendo aqui ao meu redor. Isso aqui não tinha verde nenhum, não. E ele fala, nem Salomão, com todo o seu esplendor, ele se vestia como essa planta que está ao redor dessa roda que eu mostrei para os irmãos aqui agora. E agora que eu acho mais lindo é que Jesus, ele nos coloca como condição de irmãos dele. Se o teu pai que está no céu, aleluia, não sustenta as árvores, os pássaros, quanto mais vós. E duas vezes neste capítulo ele nos coloca na condição de irmãos. Ele fala duas vezes, o vosso Pai que está nos céus. Se você pegar o texto, você vai ler no capítulo 6, onde fala ali no subtítulo sobre as ansiedades que nós temos. Olha aqui, irmãos. Até a formiguinha, olha só, é organizada. Alaiastek, o vassu de Comanai. Ei, o teu pai está te contemplando agora. Até no deitar o teu pai te contempla. O salmista fala no Salmo 4, versículo 7 e 8. Puseste alegria no meu coração, Senhor, um cântico. Mais do que no tempo que se multiplicaram o seu vinho e seu trigo, em paz também me deitarei e dormirei, porque sou tua, Senhor, aleluia. Arabassu, rebandai, sede comanácia, me faz habitar em segurança. Mas ele vai dizer, no versículo 33, depois que ele dá esse discurso sobre a ansiedade, sobre o cuidado, buscar em primeiro lugar, no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, o reino dos céus, o reino de Deus não é outro reino, ele fala o reino de Deus, mas também a sua justiça. E o resto ele fará. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E o demais ele fará por vós. Aí ele vai dizer no capítulo 6, no versículo 19, 20 e 21, não ajuntai-vos, pois, tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem destrói, os ladrões roubam e minam, mas antes
ajuntai tesouro lá no céu, aleluia, onde nem a traça corrói, onde nem a ferrugem destrói, onde nem os ladrões roubam e minam, porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Talvez você pode estar igual esse tronco aqui, ó. Agora você pode estar até assim. Mas se você ter a plena convicção que Ele é capaz de mudar a sua história, que a sua oração não é em vão, que as suas lágrimas não é em vão, que o seu gemido não é em vão, você vai se tornar assim. Sabe por que assim? Daqui para cá? Porque a provisão não será somente sua, mas você vai compartilhar a provisão de Deus aonde você passar. Até rimou, hein? Mas você vai compartilhar a provisão de Deus até aonde você passar. Não provisão financeira, mas provisão de presença, provisão de salvação, provisão de que pessoas que vão olhar para você e vai dizer o que você fez, qual foi a direção que você tomou, qual foi o caminho que você tomou, qual foi a escolha que você fez. Aí você vai dizer para ela: eu era assim, ó, seco, morto, eu era assim, eu não tinha vida, não tinha luz, não tinha paz, não tinha constância, não tinha firmeza. Mas quando eu conheci um homem que morreu por mim, um judeu, que Isaías diz para mim no capítulo 53, a partir do versículo 1, que não havia nele. Ele era tipo assim, ó, não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era o rejeitado, o mais humilhado entre os homens, homem de dor, sabe o que padecer, desprezado. Porém dele nós não fizemos caso. Mas ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos dava a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí eles vão te perguntar: mas quem é esse? Aí você vai lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12 e vai dizer para ele, ou para ela, ou para este jovem, para esta jovem, lá do seu trabalho, lá na sua faculdade, da sua escola, lá para os seus patrões, lá na sua empresa. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas aí, se eles ainda tiverem dúvida de saber quem é Ele, oh aleluia, você vai falar para ele, vai lá, irmão, e lê João 14:6. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E se alguém tiver alguma dúvida, mas quem é Ele? Você vai falar. João 3:16-17. Porque Deus amou ao mundo, oh glória, arabandaraçaio, de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 17 você vai concluir para ele, crente. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, oh aleluia, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem é ele? Se te perguntarem novamente, você vai dizer, Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 21, 22, 23. Ela dará luz ao filho, ela dará luz ao filho, ela dará luz ao filho, e porá o seu nome de Jesus, porque ele livrará o seu povo dos pecados dele. Ora, isso acontecera para se cumprir o que fora dito por intermédio de um profeta chamado Isaías. E no versículo 23, você vai dizer para ele ainda mais: ora, a virgem dará luz ao filho, e porá o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus é conosco. E se ainda alguém tiver alguma dúvida de saber quem é ele, você vai lá no livro do profeta maior, Isaías capítulo de número 9. Oh, aleluia. E vai mostrar para ele, ó. O menino se vos deu. Oh, glória. Um filho vos nasceu. E sobre os seus ombros foi firmado um trono. E o seu nome será... Oh, aleluia! Maravilhoso! Aleluia! Deus forte! Aleluia! Pai da eternidade! Príncipe da paz! Consolador! Emanuel, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que tem todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra, aquele que virá dos altos céus e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Até aquele que não confessou em vida vai ter que confessar quando ele voltar. Até aquele que não se dobrou vai ter que se dobrar. E dizer: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Até aqueles que se escarneceram dele, até Caifás e Anás vai ter que se dobrar. Até Herodes vai ter que se dobrar. Até Pilatos vai ter que se dobrar. Até os demônios, até Lúcifer, até a terceira, a quarta parte dos anjos, até essa parte vai ter que se dobrar. Porque a Bíblia fala que os demônios, eles estremecem na presença dele. Jesus, ele te ama, irmão. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Eis que estou à porta e bato. Jesus está aí, ó. Deixa eu entrar, Paulo. Deixa eu entrar, Ricardo. Deixa eu entrar, João Vitor.
Deixa eu entrar, Ronaldo. Deixa eu entrar, Luan. Deixa eu entrar, William. Deixa eu entrar, Ticão. Deixa eu entrar, João Paulo. Deixa eu entrar, João. Deixa eu entrar, Alan. Deixa eu entrar, Rita. Deixa eu entrar, Pedro. Deixa eu entrar, Beth. Deixa eu entrar, Giovana. Deixa eu entrar, Vitória. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar, Ricardo. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Aquele que deixar eu entrar. Eu já estou preparando a mesa. Ele vai ceiar comigo. E eu com ele. Ainda há tempo, irmão. Ainda há tempo. O profeta maior Jeremias, no capítulo 31, no versículo 17, ele vai dizer: há esperança para o teu futuro. Ele está escrevendo uma carta para o povo de Israel que se encontra escravizado. Mas ele vai dizer: há esperança para o teu futuro, Israel. Porque um dia os teus filhos ainda vão voltar aqui para Jerusalém. Vai sair da terra de cativo. Porque quando Deus ele tem um encontro com Moisés na sarça, ele vai falar em Êxodo capítulo 3. Eis que eu tenho ouvido o gemido do meu povo no deserto, e as suas aflições, o quanto o faraó os tem vos afligido. E naquela época não tinha Bíblia não, tá, crente? Naquela época ela passava de pai para filho os ensinamentos, a grandeza do Deus vivo. Aquele mesmo Deus que proveu o cordeiro para Abraão é o Deus de hoje. Aquele mesmo Deus que falou com Isaac, ó, não desce para o Egito, vai para Gerar. E ele plantou 50 e colheu 100 vezes mais. É o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que levou José cativo, vendido, é o mesmo Deus que estava vendo se eu não vender José para o Egito. A promessa que eu fiz para Jacó não vai acontecer no Vale de Jaboque. Se eu não permitir que Moisés matasse o egípcio, ele não ia sair do Egito, para depois de 40 anos eu falar com ele de uma sarça. Nós temos que ser como Caleb e Josué. Acreditar na promessa, ainda que se passe 40 anos caminhando, porque era para ser 40 dias, mas foi 40 anos. Porque muitas das vezes eu falo de mim, eu voltei lá para o Egito, porque eu esqueci do maná, eu esqueci que quando eu estava lá no deserto, ele tirou a água da rocha para matar minha sede.
Mas eu lembrei da cebola, né, do Egito. Eu lembrei da escravidão. Aí eu dei uma de Sansão, né? Nossa Deus, eu quero a Dalila. Ô Dalila, o meu segredo é esse. O segredo do Alisson é esse, Dalila. Aí depois eu me lembrava, né, que quando eu tava cego, rodando a moinha, mas eu pedi pro menino lá, apalpa minha mão na coluna. Aí eu lembrei dele, né? E a misericórdia dele me alcançou. Porque meus cabelos começaram a crescer novamente. E só uma vez eu falei pra ele, Senhor, me usa só mais uma vez. Aí ele permitiu, né? Vinha a pandemia. Pra ver quem tava no plumo ou não tava. Aí ele permitiu o Pedro negar ele, né? 3 vezes, né? E a gente critica Pedro ter negado. Só que eu nego mais de 1000 vezes, 3000 vezes por dia. Porque os defeitos é muito fácil. Eu olho muito fácil os defeitos. Mas as qualidades, nossa, passa longe. Eu critico Davi por ter traído, por ter matado Urias, mas eu esqueço que o único que foi capaz de enfrentar o gigante foi ele. Por quê? Porque eu sou um Buda mole. Muitas das vezes eu quero colocar os meus problemas para outro resolver, sendo que eu posso resolver. Por quê? Porque eu não sei esperar o tempo de Deus. Eu quero me autopromover, sendo que a maior promoção vem dele. Eu prego que Pedro errou, mas eu esqueço que a primeira pregação de Pedro, ele ganhou 5.000 almas para o reino. Eu esqueço, né, muito fácil das coisas, porque quando tudo tá bom, né, eu não venho aqui no